semeia no altar, você receberá 1000 vezes mais em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero dar oportunidade para o irmão Laércio. E o que eu vou fazer com ele? Se você tem um testemunho, meu irmão, aproveita, dá o seu testemunho aqui, porque outras vidas vão ser edificadas através da sua vida. Amém? Ô Jal, solta um pouquinho esse retorno aqui, meu filhão, por favor. Pode vir, Laércio. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Geralmente a gente ouve falar muito testemunho na televisão, lá fora, e a gente acha que conosco não acontece. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías 53, que Jesus fala, a Bíblia fala assim: pois ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e com as suas pisaduras nós fomos curados. 8 dias hoje, eu saí, eu nem ia vir para a igreja, estava com dor de cabeça, tremendo, problema de refluxo. E eu vim para aqui, não estava até sem voz, a garganta queimando, o refluxo, a acidez, a dor de cabeça tremendo, eu não ia nem vir. Aí eu cheguei, ele fiquei em pé, o pastor falou assim: você que tem alguma enfermidade, vem aqui na frente. Aí eu vim, cheguei aqui na frente, eu comecei a marchar, disse: Senhor, eu não aceito voltar para casa da mesma forma que eu entrei, eu quero voltar curado, Senhor. E aí comecei a marchar aqui, ó: eu não aceito voltar da mesma forma, Senhor, porque o Senhor já levou essa enfermidade na cruz do Calvário, e eu não aceito voltar com essa dor de cabeça, nem com esse problema de refluxo. E aí comecei a marchar aqui, na mesma hora, a dor de cabeça sumiu, o problema do refluxo sumiu, já tomei refrigerante, já comi coisa gordurosa, e nada aconteceu. Comprei uma caixa de remédio, parei de tomar e não vou tomar, porque eu tomei posse aqui. Então a gente tem que tomar posse na palavra. Muitas vezes a gente fala para as pessoas lá fora que Jesus cura, mas quando é a gente não crê, a gente fica com medo, a gente não aceita. Mas nós temos que aceitar, dizer: ó Senhor, nós temos que fazer um propósito com Deus. Senhor, eu aceito a tua palavra, o Senhor vai me curar. Então Deus, às vezes a sua fé, Ele cura. Como eu tomei posse aqui, fui curado e estou curado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aplauda o rei! É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Testemunho, fale daquilo. Meus irmãos, Deus não mudou. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus não mudou. Amém? Como diz o filme, Deus não está morto. Então é o que eu falo. É só você exercer a sua fé. É só você exercer a sua fé. Quando você exerce a sua fé, automaticamente as coisas no reino espiritual, ela acontece. E fé tem tamanho. Fala aí para a pessoa que está só, fé tem tamanho. Jesus falou assim: olha, se alguém tiver fé do tamanho, obrigado Ana, do tamanho de um grão de mostarda. Ana, por que para os preletores de fora vocês botam uma taça tão bonita? E para mim, bota essa taça assim. Sério, gente, eu vou mandar comprar uma taça bonita para mim também. Fiquei com complexo agora, viu? Então, fé tem tamanho. O que significa? Significa, meus irmãos, que a fé, ela pode ser desenvolvida. Entenderam isso? A fé, ela pode ser desenvolvida. Como assim, pastor? A fé, ela pode ser desenvolvida da seguinte maneira. Por exemplo, o Laércio, ele veio à frente e nós oramos, não é? Ele se posicionou. Ok, Jal, isso é como um bálsamo, Jal. Então, quando ele se posicionou, automaticamente Deus fez a obra. Agora, foi uma dor de cabeça e um refluxo. Agora, será que Deus está limitado a uma dor de cabeça e um refluxo? Não. Então, ele agora, quando ele for orar por uma enfermidade, ele já está mais confiante, sim ou não? Se aparecer uma outra enfermidade no corpo dele, ele vai orar com mais fé ou menos fé? Mais fé. Então, a fé dele foi o quê? Desenvolvida. Aí, chega um momento em que a fé da pessoa, ela está tão sólida, ela está tão grande, que ela não tem mais medo de absolutamente nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entende? Então, fé tem tamanho, e fé, ela pode ser, então, desenvolvida. Mas não é sobre fé que eu vou falar hoje, então,
Abra sua Bíblia, por favor, no livro que está no Novo Testamento, chamado Coríntios. Coríntios, capítulo 13. Você vai perguntar para mim, pastor, o que tem a ver o culto da vitória com Coríntios, capítulo 13? Daqui a pouco você vai descobrir, tá certo, irmãos? Queridos, quem chegou depois... Vocês estão vendo essa arca, que essa arca foi feita pelo pessoal dos grupos. Só que nós vamos aproveitar essa arca e a partir da semana que vem, nós vamos começar uma campanha, né? Um propósito de 7 semanas, orando pelos pedidos que forem colocados nesta arca. Amém? Você vai chegar na igreja e você já vai pegar o seu pedido e vai colocar dentro da arca. Depois da pregação, nós vamos ter um momento onde nós vamos vir aqui para frente e vamos estender as nossas mãos pelos pedidos que estão dentro da arca. Amém? Então você pode convidar pessoas, nós vamos ver se a gente faz vamos fazer um cardzinho também, tá? Para você divulgar e chamar as pessoas para esse propósito de 7 semanas, orando pelos pedidos que estão dentro da arca. E a arca significa o que, pastor? A arca, ela simboliza, não é que seja, ela simboliza um lugar, ela era um lugar onde a presença de Deus estava aqui, ok? Aqui no meio havia uma chama que estava acesa constantemente. Então a arca, ela é um símbolo da presença de Deus. Quando você colocar o seu pedido, você está simbolicamente dizendo, Senhor, eu coloco na tua presença aquilo que está no meu coração. Amém? Glória a Deus. Quem achou diz aleluia. Para situar os irmãos a respeito desse texto, eu preciso que você entenda o que o apóstolo Paulo fez no capítulo 12 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre os dons espirituais. E aí ele encerra o capítulo 12 dizendo assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Versículo 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí ele vai dizer sobre as características do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que mais? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite eu quero te pedir, Pai, que fale conosco. Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a tua palavra nesse culto da vitória. Senhor, eu tenho certeza que essa palavra ela veio para destravar muitas pessoas que estão aqui, porque são pessoas que o Senhor tem coisas tão grandes na vida delas, mas que muitas vezes, Senhor, oh meu Deus, porque
estamos às vezes com a motivação errada, o nosso coração, as coisas não acontecem. Por isso, nessa noite eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Quem está nos visitando hoje aqui, levante uma de suas mãos para a gente conhecer. Ok, são parentes seus, né? Irmã, cunhado e sobrinho. Ok, vamos dizer juntos, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aí você agora faz as honras da casa, viu, Raquel? Faz as honras da casa. Tem mais alguém aqui nos visitando? Levanta a mão aí. Pronto, mais um casal. São casados vocês? Não? Pretende? Fé em Deus, né? Estão igual cinema, em breve. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Aqui desse lado tem alguém nos visitando? Pronto, temos um jovem bonito lá. É solteiro você, meu filho? É não? Então já tem dono, não pode ir. Alguém dá um abraço nesse jovem simpático lá atrás, já deu? Pronto, amém, glória a Jesus. Quem é homem aqui, diga aleluia! Olha, André, o negócio está forte aí. Os varões, quem é homem aí, diga aleluia! Eita, ó, aleluia, eita. Gente, quem é homem, tanto faz, solteiro, casado, viu? Meia. Nós vamos ter no sábado um encontro de homens. Será às 19 horas. Conseguiu lá? Qual o nome do homem? Reginaldo Fogo Puro, viu? Então, meus irmãos, não falte no nosso encontro no sábado, 19 horas, estaremos aqui e vamos ter um momento muito especial de busca de Deus, poder de Deus neste lugar, amém? Quem conhece outro homem aqui, levanta a mão. Gente, que é isso? As mulheres não conhecem nenhum homem não, é? Conhece, então convida, povo, amém? Convida, diz assim, ó, sábado vai ter um encontro de homens lá na igreja, você não pode faltar. E quem é casado fala assim, sábado você não fica nessa casa, né? Sábado você não fica nessa casa, você vai para o encontro de homens, né? E aí, se dizem que doido e mulher a gente não contraria, então se ele tiver juízo ele vai vir, ok? Meus irmãos, por que o apóstolo Paulo ele fala a respeito do amor? Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é uma vida que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós temos o Espírito Santo e que o ideal na nossa vida é que nós produzamos o fruto do Espírito. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, e aí o apóstolo Paulo vai falar sobre mansidão, né, na questão do domínio do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. E aí ele vai citando uma série de coisas. Mas no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, ele falando a respeito do amor. Irmãos, e o conceito de amor que nós temos hoje é um conceito muito relativizado. Muito relativizado. Por exemplo, a pessoa vai tomar uma água, ela fala assim, eu amo água. Ela está com o carro, ela fala assim, eu amo esse carro. Eu amo essa casa. Né? Eu amo essa comida. Já perceberam que as pessoas estão usando? Né? E ela fala assim, a mulher fala assim, eu amo meu marido, eu amo meu namorado. No outro dia está dizendo assim, não quero saber de você não, seu traste. Então, a relativização, o tratar do amor como uma coisa que ele não tem muita importância, tem gerado, na verdade, uma descaracterização dessa palavra chamada amor. Qual é o problema disso? O problema disso, meus irmãos, é que nós, na hora que nós temos que demonstrar amor, a relativização, aí então não funciona.
Porque amar é algo totalmente diferente. Por exemplo, o amor, diga amor, está envolvido com relacionamento. O relacionamento, por exemplo, quando eu digo que eu amo a Deus, quando eu digo que eu amo a Deus, o que demonstra que eu amo a Deus? Vamos lá, meu povo. Comunhão com Ele, a postura, eu me relaciono com Ele, eu abro mão de qualquer coisa por Ele, eu procuro viver para agradar, porque eu amo ao Senhor. Agora, eu digo assim, eu amo essa água, o que eu faço com ela? Bebo. Você está entendendo? O amor, ele está relacionado a relacionamentos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que não adianta a pessoa ter o dom de curar, não adianta ter o dom de línguas, não adianta pegar todo o seu conhecimento, ou não adianta o homem ter todos os recursos do mundo e dar para as outras pessoas, se não tiver o amor. Vê para mim aí, Vitor, se você acha o texto que diz assim, o amor seja não fingido, tá? O amor seja não fingido. Por quê? Porque o amor, ele tem algumas características que só podem ser demonstradas em relacionamentos. Por exemplo, vamos lá. Ele vai dizer assim, o amor, vamos lá? Aqui, o amor seja não aborrecer o mal e apegai-vos ao... O que é o amor fingido, gente? Que a pessoa faz de conta que ama, mas não ama. É aquela pessoa que ela por exemplo, ela bate nas suas costas e fala assim, te amo, querido, aleluia. Aí quando você dá as costas, fala assim, não vale nada. É aquela pessoa que você chega na casa dela e ela te oferece, né, aquela comida, para assim, fulana, fulana, chega aqui, tá, tem uma coisa muito gostosa para você. Aí a pessoa come, quando dá as costas, ela fala assim, isso aí, tá pensando, todo dia tá aqui em casa. Parece até que na casa dela não tem comida. Parece até que na casa dele não tem comida. É o amor, o quê? É o amor o quê? Fingido. Ok? Então, o apóstolo Paulo diz assim, o amor verdadeiro, ele primeiro é o quê? Sofredor. Isso aqui envolve pagar um preço para que a pessoa envolvida, a pessoa perto de você, ela de fato não seja prejudicada. Isso é amor. É você muitas vezes suportar o que normalmente você não suportaria com outras pessoas, mas porque você ama. Gente, presta atenção, e amor não tem a ver com sentimento. Diga aí para a pessoa que está assim, amor não tem nada a ver com sentimentos. Amor tem a ver com atitudes. Você vai ver que todas as vezes que a Bíblia fala de amor, fala de uma atitude. Por exemplo, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, qual foi a atitude? Deu seu Filho. Então amar, eu não posso, por exemplo, dizer para minha esposa que eu a amo, se a minha atitude é contrário àquilo que eu estou falando. Então, isso vale para todas as áreas, vale para o relacionamento. Você casa, irmão, às vezes você tem que aprender a engolir sapo, lagartixa. Sim ou não? Às vezes, você vai ter que pagar um preço para aquela pessoa. Minha esposa às vezes fala para mim assim, Ju, olha, você me suportou muito. E ela era muito imatura.
já estava pastoreando durante um tempo, né? E aí ela veio meio imatura. Foi difícil? Foi. Ela, muitas vezes, irmãos, a gente teve conversas longas, sofremos, mas por amarmos um ao outro, nós superamos. Diga, quando você ama, às vezes você sofre, mas você vence. Amém? Você diga para ele assim, diga para essa pessoa, você vai vencer. Amém? Você vai vencer. Segundo, o verdadeiro amor, ele está envolvido na questão da benignidade. Benignidade, fazer o bem, ser uma pessoa boa. Meus irmãos, tem gente que eu sei, não precisa nem você, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas tem gente, por exemplo, que quando ela chega num determinado ambiente, todo mundo diz assim, misericórdia, chegou fulano. Eu não vou pedir para você levantar a mão. E nem vou pedir, alguém já falou isso de você? Ou se alguém já falou isso de você, você está frito, viu? Porque nós precisamos ser pessoas que promovem o bem. Diga a pessoa que está do seu lado, promover o bem. O problema nosso, meus irmãos, esses dias, agora nesse período de eleição, eu estou percebendo o seguinte, e sempre acontece, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou votar no candidato fulano de tal, porque ele me deu um saco de cimento. Eu ia votar nulo, nem ia votar, mas ele me deu um saco de cimento, eu vou votar. Ou então fulano me deu lá um bujão de gás, ou me deu não sei o quê. Diga, a pessoa que faz isso, ela está se vendendo. Porque ela não avalia se aquele candidato vai ser bom para os outros. Ela defende o seu próprio interesse. Entenderam isso? Então é importante nós entendermos que nós precisamos ser pessoas que promovem o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Não está na Bíblia. Mas você precisa e eu precisamos ter isso. Por quê? Porque nós amamos. É por isso que Jesus falou assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns. Porque se eu amo, e aí Jesus vai mais além, porque ele diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a pessoa como a nós mesmos é estar disposto a sempre promover o bem para ela. E às vezes promover o bem, ou ser uma pessoa benigna, às vezes nós nos prejudicamos para abençoar outras pessoas. Quem já fez isso na sua vida? Se prejudicou, mas abençoou alguém? Isso aí. Ok? Aí ele vai dizer assim, o amor não é o que, gente? Invejoso. Gente, você sabia que existe um espírito de inveja? Irmãos, esse culto é chamado de culto da vitória. Se você quer caminhar em vitória, começa por isso que está sendo dito hoje na sua vida prática. Você vai ver que o seu casamento vai melhorar, você vai ver que o seu relacionamento com pessoas vai melhorar, você vai perceber que o seu relacionamento com o seu filho vai melhorar, você vai perceber que o seu colega de trabalho, o relacionamento com ele vai melhorar. Meu Deus, o relacionamento com os irmãos vai melhorar, e as pessoas vão dizer assim, o que é que aconteceu com você? O que você vai dizer? Eu decidi agir em amor. Eu quero amar. Olha, irmão, quem aqui, né, não precisa levantar a mão não, mas quem aqui, uma pessoa já te ofendeu e depois você foi lá levar uma rosa ou um presente para ela? A gente não leva, não é verdade? E ainda bem que a gente é crente, senão levava água envenenada para dar para a pessoa. Entende? Em casa, gente, em casa, e nos relacionamentos, né? Quem é namorado aqui, eu estou vendo o Jefferson com a namorada aqui, Jal não está com a namorada, está com a namorada aqui, Jal? Está aqui? Está aqui? Não? O casal ali, são namorados ou noivos? São namorados? Pronto. Então, no relacionamento, meus irmãos, às vezes, a pessoa, você tem um desentendimento,
E você fica dizendo assim: eu não vou lá, eu não vou, eu não dou o braço a torcer. Se quiser, vem. Então, meus irmãos, isso é a atitude, sim ou não, certa de quem ama? Sim ou não? Então, ele vai dizer assim, ó, o amor, ele não é invejoso. Diga, inveja é querer o que a pessoa tem. Não é querer ter algo igual. Por exemplo, uma pessoa chega aqui, né, nesse púlpito, alguém, não sei quem foi, a semana passada, falou assim: pastor, aonde foi que você conseguiu essa Bíblia? Essa Bíblia, irmãos, uma pessoa da igreja comprou e ficou lá jogada na casa dela, ela não usou. Ela disse: ó, pastor, eu vou trazer, e trouxe a Bíblia e deixou aqui. Aí, o que é a inveja? A inveja é a pessoa chegar aqui e falar assim: pastor, que Bíblia linda, maravilhosa. Aí eu quero essa Bíblia para mim. Aí eu digo assim: irmão, na internet você vai achar, né, maravilhosa, essa Bíblia é maravilhosa, na internet. Aí a pessoa fala assim: quem disse que eu quero da internet? Eu quero é essa aí, ó, aqui. Carro, por exemplo, tem gente que ela vê o carro de alguém, né, e fala assim: eu quero esse carro. Aí o cara diz assim: rapaz, tem um igual, eu não quero outro, eu quero esse aqui. Isso é o quê? E quando invoca com o marido da outra, hein? Não é verdade? Tem gente que é assim, se apaixona pelo marido da outra e vai para centro de umbanda e fala assim: é meu, é meu. E tem uns também, que hoje é homem e mulher, tem uns e umas falam assim: é meu, eu quero. E aí, sabe o que alguns falam assim: se não é para viver comigo, também não vive com a outra. Quem já viu, que eu vi história assim? Quem já ouviu história assim? Me ajuda a pregar, gente, pelo amor de Deus. Já ouvi histórias assim? Aí, o que acontece? Aquele cara que era saudável, né, que era um bom esposo, um bom pai, de repente aquele cara começa a adoecer do nada. Vai adoecendo, vai ficando, né, meio borocochô, né? Aí começa a beber, começa a gastar dinheiro onde não deve, daí a pouco não serve nem para a dita cuja e nem para a mulher. Acabou o casamento. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Inveja. O amor, ele não é invejoso, pelo contrário, o amor, ele procura levar você a verdadeiramente experimentar algo melhor, não é? Então, se por exemplo, não é, você tem dentro de você essa característica do amor de Deus em nós, automaticamente você vê alguém, né, você diz assim: que bênção que você conquistou isso, glória a Deus. Ou então você olha e diz assim: Deus vai me ajudar para eu ter um como esse aqui. Se vê o marido de alguém que o casamento é bom, ao invés de dizer assim: eu quero esse marido para mim, eu quero essa mulher para mim, vai dizer assim: meu Deus, eu quero ter um casamento igual de fulano com fulana. Senhor, me dá uma mulher que preste. Transforma minha mulher, transforma meu marido. Vocês estão entendendo, pessoal? A diferença entre inveja, o invejoso, e aquele que tem o amor no seu coração, é isso. Ele não quer aquilo que é da pessoa. Ele pode querer algo igual, que está normal, né? Tem casa, eu já conheci casos, meu irmão, de casas. A pessoa foi na casa de alguém e falou assim: eu quero essa casa para mim. Eu quero essa casa para mim. E o marido falou: fulana, deixa a casa da pessoa. Ela: não, eu quero aquela casa para mim. E foi para um centro de umbanda. A pessoa que estava na casa adoeceu, precisou vender a casa para a pessoa. Você acredita nisso? Isso é o espírito de inveja. Ok, meus irmãos? Diga comigo, em nome de Jesus: na minha vida, espírito de inveja
Não vai ter vez. Amém? A minha tradução tem leviandade. Tem outra palavra. Versículo 4. Não se vangloria. O que é vangloriar, pessoal? Se exaltar. Que mais? Soberbece. Que se ensoberbece, né? Então, essas pessoas, você vai ver que ele fala da soberba, fala da indecência, a pessoa que ela gente, presta atenção, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é algo que acontece muito. Pessoal, olha para a pessoa que está falando e fala assim: não exponha a vida, não exponha a vida de ninguém, não. Não exponha ninguém. Quando a Bíblia fala que o amor não se porta inconvenientemente, irmãos, isso aqui está falando de pessoas que ela, às vezes, ela pode até sair prejudicada, mas ela não expõe a outra pessoa. Por exemplo, você é casado, e aí o seu marido tem uma falha, ou sua esposa tem uma falha. Aí você chega no meio de todo mundo e fala assim: gente, vocês estão pensando que fulano de tal é isso aí? Vocês não conhecem. Ela expôs a outra pessoa. Ok? Ela expôs, ela se portou inconvenientemente. Porque não se pode expor. Irmãos, quando você expõe sua esposa, você expõe seu esposo, expõe seu namorado, você está expondo a si mesmo. O amor, lembra que eu falei que no início, que o amor tem a ver com o outro e não com você. Quando eu entendo o que é o amor, eu protejo a pessoa que está comigo, a pessoa que está do meu lado, eu protejo ela, eu não exponho ela, eu não quero o que é dela, eu não a humilho, isso é a demonstração de amor. Eu não me exalto diante, não é? A pessoa às vezes ela por falta de entender o amor, não é? Ela humilha as pessoas. Humilha. Isso aí, fulano não vale nada. Que isso? Então, nós queremos vitória para nós. Põe em prática o amor. Não se irrita. Eita glória. Quem aqui não se irrita? Quem não se irrita, levanta a mão. Eu vou ficar com a minha abaixada também, viu? Por quê? Porque, irmãos, o amor, ele procura gerar em nós domínio próprio. O apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer assim: irai-vos, mas não pequeis. O grande problema da ira, da irritação, é quando você, no momento da raiva, você executa. Quando você está com raiva, quando você está irritado, você vai lá e executa. Ok? Por exemplo, uma pessoa, ela te instigou, ela provocou você. Ou tem uma situação que você está irritado. Qual é o problema? É se irritar ou executar
o que você está sentindo? Execução. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Quem é casado aqui? Olha aí, pronto. Quem é casado sabe que na maioria das vezes a gente fala o que não deve no momento da raiva. Sim ou não? No momento da raiva. E depois, como é que a gente faz? Pois é, só que aí já abriu a ferida. Então qual era o correto? Não falar. Porque isso é uma demonstração de amor. É dizer, não, eu vou me controlar. Esse sentimento não vai me dominar. Esse sentimento não vai me dominar. Pastor, eu falo às vezes para vocês, né? Que às vezes é mais fácil pregar do que viver. E o que eu estou falando aqui é mais fácil pregar. Porque vocês acham que irmãos, meu filho sabe, eu sou meio calmo. Mas quando eu estou zangado, meus irmãos, só Jesus na minha causa. Agora, hoje, eu entendi que eu não posso, e às vezes ainda caio, eu falho às vezes, mas eu entendi que o prejuízo depois é maior. Porque se eu fico para mim, né? Eu posso ir até, engolir, ir lá fora e cuspir fogo. Mas é para mim, é comigo. Agora, quando eu falo algo, quando eu faço algo, aí, meu irmão, já foi. Entendeu? Já foi, não tem volta. Então aprende a calar essa boca, amém, irmão? Se você se irritar, guarda essa irritação para você. Vai para fora da casa, vai passear, vai para o quarto. Se for mulher, por exemplo, irritando você, fala assim: ô fulaninha, deixa eu dar uma volta aqui. Hã? Não, mas é isso, gente. Não. Gente, eu já ensinei isso para vocês. Olha, quando eu escrevo, eu apago. Mas quando eu falo, não apaga. Então, a gente não pode dar lugar ao diabo. Entende, irmãos? Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, ele vai gerar conflitos no seu trabalho. Meu irmão, já pensou, eu não sei quantos de vocês, mas tem gente aqui que, se você pudesse, você não via seu colega de trabalho. Porque tem conflitos. Tem homem. Vocês acham que os bares estão cheios por quê? Porque os homens gostam de beber? Só por isso? Não, meus irmãos. Os bares, final de semana, às vezes estão cheios porque tem um homem que ele não quer ir para casa. Porque chega em casa e encontra uma mulher rixosa, confusenta. Entende? E aí o que ele faz? Ele começa a beber na sexta. Aí bebe na sexta, já chega em casa, né? A mulher vai encostar ele. Mexe comigo não, que hoje não estou bom. Pronto, no outro dia, ele vai de novo para o bar, chega de novo bêbado. No domingo ele passa o dia todo no bar. Segunda-feira ele amanhece bonzinho e vai trabalhar. Entende? E mulher, meus irmãos, oh meu Deus, só Jesus na causa. Uma das coisas que os homens reclamam das mulheres é a questão de sexo, sim ou não?
Por que os homens reclamam da questão sexual das mulheres? Por que, meus irmãos? Nós homens, aí agora a paulada vai por cima dos homens, né? Nós homens, muitas vezes, falamos demais e queremos que as mulheres reajam de uma outra forma. Entende? Não tem, meus irmãos. Aí então fala para a pessoa que está assim, se controle. Se controle. Fala para a pessoa, se controla. Porque é a demonstração. Irmãos, vocês acham, pastor, seu casamento é uma maravilha, não é? Meus irmãos, meu casamento é maravilhoso. Agora vocês acham que para manter um casamento maravilhoso, eu faço o quê de vez em quando? Tem que engolir sapo. Pegar uma aguinha. Aí vem vontade de dizer umas coisas, a gente não diz. Né? E quando a gente vai dizer, a gente fala, te amo, amor. Porque eu não posso permitir que Satanás me instigue a sentimentos como esses e me domine. Não posso permitir isso, irmãos. Porque isso é domínio próprio, é mansidão, domínio próprio, precisam fazer parte da nossa vida. O Igor está aqui hoje, não é? E, por exemplo, na criação deles, normalmente, quando eles aprontavam, o que eu falava com você? Em casa, não era assim? Em casa, a gente conversa. E eu falava para ele assim, para ele e para Yuri, falava assim, em casa, nós vamos conversar, e você vai apanhar. Eu não me lembro, se você lembrar, por favor, me refresque a memória. Mas eu não me lembro de ter alguma vez corrigido o Igor irritado, nervoso. Você lembra de alguma vez? Sua mãe sim. Sua mãe sim. Mas eu, às vezes, aprontava e dizia, você vai apanhar. E eu no corre-corre do dia a dia, passava um dia, passava 2. Tipo, aí eu estava na boa, vem aqui. Você lembra que você fez isso? Lembro. Por que o papai vai corrigir você? Por isso. Entende? Por que, meus irmãos? Já pensou se eu nervoso? Entende? Então, eu e você, eu estou pregando para vocês, falando para mim também. Nós, não é que, como diz o apóstolo Paulo, não é que eu cheguei à perfeição, mas nós precisamos. De vez em quando, meus irmãos, eu me irrito. Mas eu procuro não executar. É isso que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Isso é vitória. Diga para a pessoa que está falando, isso é vitória. Porque tem gente que conquista as coisas no reino espiritual, tem gente que conquista coisas, mas são fracassados no relacionamento, são fracassados no relacionamento com pessoas, são fracassados na vida, porque dentro de si são amarguradas. Isso é vitória aparente. Ter coisas é uma vitória aparente. A verdadeira vitória é quando você é cheio do Espírito Santo e produz os frutos do Espírito Santo na sua vida. Isso é vitória. Isso é vitória. Relacionamento. Então, a demonstração de amor é para o outro. Para o outro. E aí ele diz assim, não se irrita e não suspeita mal. Quem aqui já conheceu algum casal que separou por causa do ciúme? Conhece alguém? Alguém conhece alguém? Já conheceu alguém? Por quê? Porque a mulher, o tempo todo, ela está suspeitando que o marido tem alguém. O marido, por sua vez, suspeitando dela. Irmãos, pessoas
que o relacionamento entre patrão e funcionário, sempre o patrão acha que o funcionário está falando mal dele, ele acha que o patrão está falando mal dele, sempre essa coisa, sabe? Não pode. O amor, ele não tem espaço para isso. Diz assim, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não procura ser injusto com ninguém. Isso é característica do amor. E aí ele vai dizer assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, meus irmãos, nós falamos um pouquinho sobre essa questão do sofrer, mas ele vai falar também, tudo o amor, ele crê. Sabe, o amor é alimentado por uma fé. Por isso que tem gente que ela não consegue às vezes se livrar de determinadas pessoas ou até mesmo de coisas, porque ela sempre está dizendo assim. Quem aqui já conheceu alguém, por exemplo, que batia na mulher, sofria, né? A mulher sofria e ela dizia assim, ele vai mudar. Vai mudar. Ó, vocês que estão namorados, são namorados, noivos, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não fizer uma obra, se você perceber que seu namorado, seu noivo tem um vício, que é constante, sempre gera problema no relacionamento de vocês. Se Jesus não mudar essa pessoa, não acha que a pessoa vai mudar depois do casamento. Eu conheci muitos casamentos que a moça casou dizendo assim, pastor, depois que a gente casar, ele vai mudar. Tipo, ele batia nela, tratava mal antes do casamento. Você acha que ele muda? Não, já conquistei mesmo. Entende? Então, a pessoa às vezes ela por amar, ela crê, ela espera, né? ela suporta. E o amor, ele tem essa característica. E isso envolve, meus irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, dar uma nova oportunidade para a pessoa. Eu não posso e você não pode descartar a pessoa porque ela falhou com você da primeira vez. Não pode. Por quê? Porque você precisa dar para ela a oportunidade. Irmãos, olha, presta atenção. Jesus, ele falou assim, pelo fruto vai se conhecer a árvore. Uma pessoa, não se preocupe, ela vai se revelar para você. Ninguém consegue se manter escondido o tempo todo. Então, espere. A primeira vez, você diz assim, tudo bem. Segunda vez, terceira vez, então é da índole da pessoa. Então, seja alguém que dá oportunidade. Vocês viram o que Jesus fez com Pedro? Jesus foi lá, reparou e disse, Pedro, eu estou te dando uma nova chance. Amém? Então o amor, ele faz isso. Aí ele diz assim, o amor nunca falha, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Aqui fala a respeito dos dons espirituais. Mas eu quero que nessa noite, meus irmãos, nesse culto da vitória, você saia com uma decisão, eu e você saiamos com uma decisão, sermos controlados pelo amor. Amém? Amarmos mais. Pense antes de falar. Pense antes de agir. Quantas confusões você poderia ter evitado se você tivesse segurado a sua boca abençoada? Quantas coisas você teria evitado se você tivesse quietado e não agido daquela forma? Maridos que batem em mulher, pelo amor de Deus. Mulher que bate marido. Vocês sabiam que o índice de mulher que bate em marido é mais do que o de homens? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? O número de mulher que bate em marido é maior do que o de homens. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, Senhor,
que esse amor do Senhor envolva a nossa vida. Amém, meus irmãos? Aí, meu irmão, você vai ver que muitas vitórias vão vir sobre você. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa levantar a mão. Mas você tem alguém que você precisa dizer para Deus assim hoje: Senhor, eu preciso amar fulano de tal, ou fulana de tal. Ou quem sabe seja seu marido, sua esposa. Você precisa dizer assim: Senhor, eu preciso desse amor na minha vida. Seu patrão. Gente, presta atenção. Eu não tenho nada contra, mas eu quero falar algo para vocês. Na região aqui, foi plantado na cabeça das pessoas que o patrão é o inimigo da pessoa. Você sabia disso? Foi plantado que a pessoa que prospera, ela é inimiga. Irmãos, presta atenção. Quem é que promove emprego para as pessoas nesse país? Quem é que promove? Quem, irmãos? O empresário, gente. Como é que eu vou para dentro de uma empresa e olho para o meu patrão como se ele fosse o meu adversário? Pelo amor de Deus. E aí tem gente crente que alimenta esse sentimento contra o seu patrão e trata mal o patrão. E ainda fala assim: se você não quiser, pode me demitir, que tem trocentas empresas que me querem. Isso não é atitude de crente, meus irmãos. Amém? Então, talvez você esteja